fiquemos firmes, conhecemos a verdade, para fazer o papel verdadeiramente de povo de Deus. Hoje o povo de Deus é a igreja que Deus levantou para levar ao mundo a luz, o esclarecimento. Essa igreja tem que ser luz, se não for luz é trevas. Não tem dois termos, ou luz ou trevas. E para ser luz tem que estar na palavra, tem que viver no conceito, na direção, nos parâmetros, tem que pregar, tem que anunciar, tem que propagar a palavra. Tem que glorificar a Deus dentro da direção da palavra. Se essa igreja que diz que é povo de Deus não estiver na palavra, não é povo de Deus. Não é povo de Deus, porque todo mundo diz que é povo de Deus. Veja aí agora a manifestação religiosa, não é? Aqui em Recife, no Morro da Conceição. Onde as pessoas estão idolatrando esse personagem criado pelo sistema romano, como Senhora do Céu, como protetora, chamada Maria, que não é a Maria da Bíblia. A Maria da Bíblia não tinha nenhuma virtude dessa, que hoje, esse personagem que a Igreja Católica criou, esse Deus, esse falso Deus que a Igreja Católica criou para o povo adorar, não tem nada a ver com a Maria da Bíblia. Né? Todas essas coisas que colocaram como virtude divina, a Maria da Bíblia não tem. Nunca teve, na verdade. Não é porque ela não existe mais. Quem foi, é e sempre será, é Jesus. Quando a gente falar de Pedro, Paulo, Maria, a gente fala no passado. Eles foi e não são. Só Jesus que é presente, passado e futuro. Então até aí o povo já não entende, né? O povo fica como se ela estivesse presente, ouvindo e trazendo proteção. É onde eu digo, é o engano, é a mentira. Então esse povo está aí nessa manifestação religiosa, desse período aí, dessa festividade, adorando e venerando esse personagem. Esse Deus criado pela Igreja Católica chamado Maria. Onde o povo está venerando, adorando, glorificando, exaltando. Agora eles fazem isso em nome de quem? De Deus, não é? Eu estava vendo a reportagem hoje, e a reportagem dizia, eles falando lá, o padre falando, dizendo, todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos filhos da nossa mãe Maria, e ela é a nossa protetora, e etc. Eu digo para aí. Se conhecesse a verdade, e pode até conhecer, mas não prega. Porque tem muitos padres que têm conhecimento da Bíblia e da verdade da Bíblia. Mas eles não querem pregar a verdade da Bíblia, porque senão vão perder a regalia da Igreja Católica. Porque a Bíblia não ensina que todo mundo é filho de Deus. Todos são criaturas. Filho de criação. Mas filho de Deus para ter a comunhão com Ele no céu, só aquele que crê em Jesus. O alvo da fé é singular, é exclusivo, absoluto, é único. Jesus. O nome, aclamar, rogar, adorar, venerar, exaltar, confiar e buscar o socorro é Jesus. O intercessor, mediador, protetor, verdadeiro santo, que santifica a nossa vida, nos purifica, é Jesus. O verdadeiro príncipe da paz, que dá paz na alma do homem, descanso na eternidade, que perdoa nossos pecados, é Jesus. Mas dentro desse conceito católico romano, as pessoas estão lá, sendo instruídas por essa doutrina católica romana, que é uma doutrina do inferno maldita, levando muitos para o inferno no caminho para a condenação, entendendo eles que estão indo para Deus, que vão para o bom lugar porque a Mãe Maria vai colocar eles no descanso, estão se perdendo porque não querem dar ouvido à verdade. Porque esse personagem não foi criado por Deus, não é Deus que revela, não é Deus que ensina, não é Deus que orienta ninguém a buscar em Maria, ter como protetora, medianeira, salvadora, intercessora, como rainha de paz, como protetora dos desesperados. Não! A Bíblia nos ensina que é Jesus, o único mediador, o único que pode dar descanso e paz na nossa alma, perdoar os nossos pecados, interceder por nós, fazer mediação e nos garantir a vida eterna, nos livrando da morte e da condenação do pecado, é Jesus. E a Bíblia não nos ensina a rogar a nenhuma criatura, nenhum ser, nenhuma coisa, nenhum homem, nenhuma divindade. Porque divindade só existe uma, que é Deus. E esse Deus, ele é constituído na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem espaço para a mãe. A Bíblia não ensina isso. São a divindade única em três pessoas distintas. Jesus, o Espírito Santo, o Pai. A palavra de Deus nos ensina a buscar em Cristo e não em nenhuma outra pessoa como intermédio.
Então a igreja, a doutrina católica romana criou essa mentira como verdade. E multidões, milhões e milhares de pessoas, infelizmente, estão indo para uma eternidade de juízo, de condenação, dentro desse caminho mentiroso, pensando que estão na verdade. Porque a Bíblia não ensina isso. Agora, se esse povo parar com a sua mente livre da escravidão do sistema religioso romano, se esse povo parar com o seu coração humilde para querer conhecer a verdade de Deus, está aqui revelada. Se eles examinarem a Bíblia, eles não vão ver nenhuma orientação para isso. E aí vão se converter a Cristo, se crerem na verdade, conhecendo a verdade, e serão libertos dessa mentira. O problema é que o povo não quer. O problema é que o povo quer ser escravo da igreja, guardando a tradição da igreja, guardando os mandamentos, as ordenanças da igreja, estabelecida pelos seus líderes, que são os homens que estabelecem o que é para crer e o que não é dentro das igrejas. Hoje está mesmo assim dentro das igrejas evangélicas. As pessoas não estão mais preocupadas com a palavra, estão preocupadas em obedecer os seus pastores presidentes, os seus líderes, estão preocupados em cumprir as ordenanças, as devoções das suas igrejas e não da palavra de Deus. Porque se esse povo católico romano, eles tivessem a humildade de parar para ler a Bíblia, entender, se eles usassem a Bíblia como única regra de fé e prática, não tem a Bíblia, não tem a regra de fé e prática, a Bíblia e a igreja. Deus não mandou crer em igreja. Deus não mandou ninguém se converter à igreja. Deus não mandou ninguém servir igreja. Deus não mandou ninguém praticar a obra de igreja. O que Deus mandou foi ouvir e praticar a sua palavra. Ser bem-aventurado ouvindo e guardando a sua palavra. Ter comunhão com Ele é quem ouve e pratica a sua palavra. Filho dele é quem ouve e pratica a sua palavra. Vida com Ele é quem ouve e pratica a sua palavra. Não é quem ouve e pratica a ordenança e ordem de igreja, vivendo e obedecendo dogmas, crenças e regras. Se o povo que está dentro da Igreja Católica Romana fosse humilde e cresce na Bíblia como um único meio de ensinamento, de direção para Deus, e se convertesse a Ele, o povo seria liberto, mas eles não querem, preferem continuar na mentira. Também hoje está assim dentro das igrejas evangélicas. Muita gente que hoje é discípulo de igrejas, de pastores, aonde servem mais aos seus pastores, suas igrejas, e não estão nem aí para a Bíblia, desprezam a palavra de Deus. Porque eles creem no que ensina o pastor, no que determina a igreja. Eles são submissos e reverentes à igreja, porque acham que servir a Deus é servir a igreja. Foi assim que a Igreja Católica colocou muitos dentro dessa escravidão, porque fizeram o povo acreditar que só são filhos de Deus, que só estão na vontade de Deus, que só vão ter vida eterna com Deus, que só estão servindo a Deus se eles servirem e submeterem aos dogmas, às regras, às ordenanças da Igreja Católica Romana. O povo é orientado a se submeter, o que reza, o que manda, o que determina, os papas, o Santo Padre, olha, o Santo Pai, Padre, Pai, ninguém chama de Pai não. Pai espiritual da minha alma, da minha fé, é Jesus. A ninguém chamar de Pai, nem de Mestre. Espiritual não, só Jesus é o meu Pai, é meu Mestre, é o meu Guru, é o meu guia, é o meu oráculo, é a minha luz. Jesus, Jesus, Jesus. Então esse povo está dentro da mentira, mas estão entendendo que são filhos de Deus, que estão indo para Deus, fazem a sua vida de adoração a Deus por nome de quem? De Maria? A Bíblia não ensina isso. Então, gente, nós como igreja, nós temos que manifestar a verdade de Deus a esse povo, ao mundo, a esta grande mentira que o mundo tem vivido em nome de verdade. Nós fomos chamados como um sacerdócio real, povo de Deus, para levar ao mundo as virtudes de Deus e a verdade de Deus, para que o mundo seja liberto. E a igreja tem que cumprir esse compromisso. E muitos estão falhando como falhou Israel. Muitos estão se acomodando como se acomodou Israel, com a forma do mundo, com os conceitos do mundo, com os princípios do mundo, com os valores do mundo. E muitos estão vivendo a sua religiosidade como o mundo vive e não a palavra de Deus. Nós, como igreja de Cristo, povo de Deus, através da fé em Jesus, nós temos que protestar, nós temos que condenar as obras infrutuosas das trevas,
A mentira propagada, seja ela onde for, dentro de igreja evangélica, por pastor, papa ou padre, por quem for, nós somos povo de Deus, sacerdócio real, chamado para protestar, anunciando a verdade, levando a luz aos que estão nas trevas. Está aqui a palavra de Deus. Se nós não fizermos a diferença, se nós não se posicionarmos, vamos fracassar como Israel. Mas tem o povo de Deus que não se dobra, que não se contamina, que não se molda ao sistema do mundo. Estão sendo fiéis, não é a igreja, não é a pastor, não é a religião. Estão sendo fiéis ao Senhor, ao pastor da igreja, ao Senhor Jesus pela sua palavra. Nós estamos aqui protestando e dando nosso brado de glória, de vitória, de protesto ao mundo, condenando esse conceito, esse entendimento, esta vida, essa forma de entender que estão vivendo com Deus, porque não condiz com a palavra e com os princípios de Deus. Nós temos que ser a voz profética de Deus na terra. A igreja foi chamada para isso, para levar a verdade ao mundo que está na mentira, levando a luz ao mundo que está nas trevas. A igreja não foi chamada para viver formalidade religiosa dentro de quatro paredes, vivendo entre si a sua conveniência, os seus rituais, seus sociais. A igreja foi chamada, você, como membro da igreja, foi chamado para ser luz, brilhar, iluminar, esclarecer. Se você não faz isso, então tu ainda és treva. A luz que há em ti não brilhar, então tu ainda estás nas trevas. Sabia que tem muito crente aí venerando Maria? Sabia que tem muito crente aí venerando e adorando ídolos? Sabia que tem muito crente aí adorando e venerando líderes religiosos, pastores? Assim como os discípulos do Papa estão servindo a ele e adorando a ele como homem de Deus, como boca de Deus, tem muitos crentes adorando e venerando pastores como homem de Deus e boca de Deus e não estão dando ouvido à palavra, vão buscar ser instruídos pelos homens e desprezam a palavra de Deus. Isso é uma verdade que eu estou falando. Desperta, irmão, tu que está dentro disso, sai do meio deles enquanto pode. Escapa por tua vida, cuida de ti e da doutrina. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Porém, fica essa orientação maravilhosa nesse momento, nessa live aqui, que estou mandando aí para você essa instrução ao vivo, na minha página no Face, nesse momento, hoje, segunda-feira, nós estamos aí no período de 9 horas e 15 minutos, encerrando esta live de instrução. Evangelista Wellington Ramos, compromisso em pregar a verdade do Evangelho, levar a exposição da palavra de Deus, anunciar a verdade ao mundo, nada além da verdade. Amém? Fiquem na paz e que Deus assim vos abençoe. Até o próximo trabalho, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, agora e para sempre. Amém e amém.